Olá a todos, bem-vindos de volta. Aula número 9 sobre polígonos, dando sequência ao nosso curso de geometria plana. Nós temos que polígonos são elementos muito importantes em geometria, principalmente os polígonos regulares, que são bastante utilizados em exercícios, né? Tanto em vestibulares quanto em concursos públicos. Então o polígono ele vai ser definido como uma sequência de segmentos, né? Vai ser uma sequência de segmentos, uma sequência finita, dado que aqui seria o A1, o A2, A3 e por aí vai, A4, AN-1 e AN. Né? Isso daqui vai configurar um polígono. E no nosso estudo, N é sempre maior ou igual a 3. N é sempre maior ou igual a 3. Sendo que N é o número de lados. Consequentemente, vai ser o número de vértices e de ângulos do polígono. Mas lembre-se que quando eu falar um polígono de N lados, esse N ele pode ser maior ou igual a 3. Um triângulo também é considerado um polígono por conta dessa definição, mas nesse caso, não se tratando de triângulos nem de quadriláteros, nós vamos falar de polígonos de n maior que 4. Nós temos a união de vários segmentos aqui, com os vértices tomados 2 a 2, sendo que eles iniciam em A1 e terminam em AN. Eu estou aqui definindo um polígono como um conjunto de pontos A, né, uma sequência finita de pontos A, com n maior ou igual a 3. N maior ou igual a 3. Eles devem ser todos distintos, tem que ser consecutivos e não colineares, muito importante. Tá? E vai se chamar polígono a reunião dos segmentos A1, A2, A2, A3 e por aí vai, até nós darmos a volta completa e voltarmos para o vértice inicial. Essa aqui é a outra definição visual de polígonos. Nós temos, nesse primeiro caso aqui, os pontos A1, A2, A3, A4 e A5, definindo esse polígono aqui. Então esse polígono aqui é definido por A1 até A5. Esse segundo polígono, a mesma coisa, né? B1, B2 até B5. A mesma coisa para o terceiro aqui, C1, C2 até C5. E por aí vai, com o último exemplo aqui do polígono D. Né? Todos esses aqui são exemplos de polígonos. Agora eles têm a sua classificação. Nem todo polígono nos convém. Nós temos que, por exemplo, n igual a 5. Tudo bem, n igual a 5, então nós temos um polígono de 5 lados, né? Seria um pentágono. Só que nenhum desses dois casos aqui embaixo representa um polígono. Por quê? Nós quebramos uma regra aqui, porque esse segmento aqui, ele contém esse ponto E2, que ele é colinear a esses outros dois pontos aqui. O E2 é colinear a E1 e a E3. Portanto, se eu chamar isso aqui de pentágono, está errado. Né? Não é um pentágono, isso daqui seria no máximo um quadrilátero, mas se eu estiver definido como n igual a 5, essa definição aqui ela não vale. Tudo bem? Isso daqui não é um pentágono. A mesma coisa nós temos aqui desse lado, porque nós temos um ponto externo, que é esse ponto F3 aqui, e esse ponto F3 está colinear com outros dois pontos, o F2 e o F4. Está colinear, então não é um polígono. Um polígono ele é a reunião de vértices e segmentos, sendo que esses vértices, que são os pontos, eles não podem ser colineares. Tá? Então, nenhum desses dois casos aqui eles são polígonos. Tá? E aqui nós temos a definição de um polígono simples, que seria um polígono simples e um polígono complexo. Nós temos o nosso primeiro caso aqui, que seria aquele do começo dos exemplos, né? O exemplo inicial. Nós temos que A1, A2, A3, A4, A5 e de volta a A1. Nós temos que o polígono A e o polígono B, B1, B2, B3, B4, B5, de volta para o 1, eles são polígonos simples. Só tem uma diferença entre os dois, e eu deixo para a gente discutir já já. Tá? Eles são polígonos simples, tá? Indiscutivelmente eles são polígonos simples. Nós temos o C1 até o C5, que não é um polígono simples. Por quê? Ele quebra aquela regra, igual eu falei nos outros exemplos, né? De que ele tem um ponto que ele é colinear aos outros. E ele não é simples, ele é complexo. Tá? Porque além de ele ter a região côncava, ele tem ainda uma intersecção com um dos segmentos, dado um ponto aqui, porque um ponto ele é colinear aos outros dois. Né? Então, de volta, esses dois aqui eles são polígono simples, esse daqui não. Esse daqui não é polígono. E vamos ao último exemplo, o D. Ele não é um polígono simples, ele é um polígono complexo e ele ainda é entrelaçado. Então, crê em Deus Padre, isso daqui é um pentagrama. Né? Não é um polígono que vai ser tratado
nessa fase do curso, mas geralmente em concursos públicos é cobrado, ou então em vestibulares mesmo, é cobrado que se calcule uma determinada área, né? Dado uma coisa esquisita dessa daqui, então vamos supor, calcule essa área em verde. Então nós temos esse tipo de formulação para exercício, né? Mas não que isso daqui seja um polígono simples, tá? Ele é um polígono complexo e ainda por cima ele é entrelaçado. Nós temos também a diferenciação entre polígono convexo e polígono côncavo, que foram os dois polígonos que eu mencionei no slide anterior. Nós temos esse aqui, que ele é considerado um polígono convexo. Por que convexo? Imagine o seguinte, eu vou definir as fronteiras, dados os segmentos aqui do polígono, e imagine que eu cruze de um ponto a outro dentro do polígono. De qualquer ponto até outro ponto que eu cruze dentro do polígono, eu nunca conseguirei extrapolar as fronteiras. Por outro lado, se eu tiver o polígono B aqui, e nesse caso aqui, B1, B2, B3, B4 e B5, aqui eu tenho um típico caso de polígono côncavo. Tá? Imagine que eu consigo cruzar de um ponto a outro desse polígono, sair do interior, cruzar pelo exterior e voltar ao interior. E essa aqui é a definição mais simples do que seria um polígono côncavo. Ele tem essa concavidade aqui, por isso o nome côncavo. Então é importante vocês saberem a definição desses tipos de polígonos, porque alguns exercícios eles podem cobrar essa nomenclatura aqui. Se ele fala, de repente, um polígono convexo, o que seria isso? Você pode ficar travado nesse termo aqui sem saber o que é, e às vezes nem conseguir resolver o exercício. Esse quadro aqui ele é de suma importância porque ele define os nomes dos polígonos, então se fosse para vocês guardarem alguma coisa desse slide, que sacanagem, seria essa própria tabela aqui. Tá? Mas comumente a gente costuma pegar uns exemplos aqui até o n igual a 20, né? Mas ainda assim com n's pequenos, tá? Não com n's muito grandes, tá? Mas com hexágonos certamente, com pentágonos bastante, com quadriláteros e quadrângulos muito, e com triângulos nem se fala. Então nós temos basicamente de n igual a 3 até n igual a 6, a maioria dos exercícios, né, falando sobre. Então nós temos polígonos de 3 até 6 lados bastante cobrados em exercícios e provas de vestibular e concursos públicos. Nós temos essa diferenciação aqui do polígono regular. O que seria um polígono regular? Bom, nós temos essas duas definições aqui. Eu tenho essa definição aqui de quadrilátero equilátero, tá? Seria equilátero. Tem todos os lados iguais, então todos os lados desse polígono aqui são iguais. E nós temos essa segunda definição aqui de quadrilátero equiângulo. O quadrilátero equiângulo porque ele possui todos os ângulos internos aqui congruentes, iguais, equivalentes. Por isso equiângulo. Tá? Nenhum desses dois aqui é um polígono regular. Tá? Ele simplesmente é um polígono, que nesse caso aqui ele é um polígono equilátero, e nesse caso aqui ele é um polígono equiângulo. Tá? Nós temos o exemplo do losango aqui e do retângulo aqui. Mas a definição primordial para se saber se um polígono ele vai ser regular é se um polígono convexo é regular se, e somente se, tem todos os lados congruentes, ou seja, ele é equilátero, e tem todos os ângulos congruentes, então ele tem que ser equiângulo também. Essas duas condições aqui, para que seja definido como polígono regular. Tem que ser equilátero, todos os lados iguais, congruentes, e equiângulo, todos os ângulos iguais, congruentes. Tudo bem? Nós temos aqui esse exemplo do triângulo, um triângulo equilátero, e ele também vai ser, por consequência, equiângulo, né? Porque não tem como eu ter um triângulo de 3 lados iguais sem ter todos os ângulos internos iguais a 60 graus. Temos aqui o quadrilátero regular, que é o quadrado. Tá? Nesse caso eu ainda consigo fazer aqui uma falcatrua e estender dois dos lados aqui paralelos para se formar um retângulo. Mas esse aqui é, por definição, o quadrilátero regular, o quadrado. E nesse outro exemplo aqui, nós temos aqui embaixo, nós temos que esse hexágono aqui, ele é regular? Não, ele não é regular. Ele simplesmente é equilátero, certo? Porque ele tem todos os lados iguais. Tudo bem? Nós temos esse outro hexágono aqui, que ele é equiângulo. Ele é regular? Não, ele não é regular. Ele simplesmente tem todos os ângulos aqui de dentro iguais. E dada uma formulação que eu vou explicar mais à frente, esse ângulo aqui ele consegue ser medido e ele vai ser sempre constante. Ainda assim, ele não é um polígono regular. Ele é simplesmente um hexágono equiângulo.
Agora, se eu juntar essas duas características aqui, de ser equilátero e de ser equiângulo, aí sim nós temos que a definição de polígono regular vai ser equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Por isso, nesse último caso aqui, sim, nós temos um hexágono regular. Tá? Cuidado que nem sempre eu vou falar que um hexágono equilátero, ele simplesmente, por ser equilátero, ele é regular. Ele tem que ser equiângulo ao mesmo tempo. Outra definição muito importante de polígonos, e também é bastante estressado em exercícios de geometria, que seria com respeito à quantidade de diagonais de um polígono dado n maior ou igual a 3. Então, se nós temos aqui, por exemplo, um quadrilátero convexo, esse quadrilátero convexo AB, BC, CD e AD, nós temos essas duas diagonais aqui, uma diagonal, duas diagonais. Nós temos também para o caso do polígono côncavo, né, que nós temos aqui um quadrilátero AB, BC, CD e AD, nós também temos duas diagonais, só que uma diagonal interna e outra externa. Tá? Isso daqui torna a situação mais complexa. Tá? Mas basicamente é isso, nós vamos calcular agora a quantidade D de diagonais de um polígono de n lados, dado n maior que 3 ou igual a 3. O número de diagonais de um polígono de n lados n maior ou igual a 3 é dado por essa formulação aqui. E eu já vou explicar o porquê. Lembre-se disso. D igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Isso aqui vai definir o número de diagonais de um polígono. Como a gente chega nessa formulação? Imagina que a gente parta de um dos pontos, nesse caso eu vou partir de A1, e vou simplesmente supor, tá? Eu vou supor que nós estejamos tratando de um polígono de 8 lados. Então o n ele vai ser, nesse caso aqui, apenas para o nosso exemplo, n igual a 8. Para facilitar também, porque aqui eu tenho 8 vértices. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, simplesmente do jeito que está, vou igualar o n igual a 8, só a título de exemplo, mas que se fosse para eu expandir para um caso mais geral, eu teria que fazer uma indução finita aqui, não é o caso. Tá? Imagine-se que eu tenha esse vértice aqui para começo de conversa, o A1, e eu precise saber a quantidade de diagonais que eu vou ter nesse polígono, dado que é um polígono convexo de n igual a 8 lados. Tudo bem? Então, quantas diagonais eu consigo ter aqui para cada um desses vértices? Eu tenho, para um vértice aqui, eu consigo ter uma diagonal, 1, 2, 3, 4, 5. Eu consigo ter uma diagonal aqui, ligando o A1 com o A2? Não, porque isso aqui não é diagonal. Isso aqui é um lado. Eu consigo ter uma diagonal do A1 até o AN, ou A8 nesse caso? Não, porque isso aqui me define um lado. Eu consigo ter uma diagonal com relação ao próprio ponto? Ao próprio ponto eu consigo fazer uma diagonal? Não. Então veja que eu estou descontando 3 vezes. Eu estou descontando as diagonais que eu faria em teoria, as ligações que eu faria em teoria com A2, do A1 para o A2, e do A1 com o AN, nesse caso n igual a 8, A8, né? Então estou descontando uma vez, 2 vezes e com ele mesmo. Então eu tenho que descontar dessa combinação 3. E é justamente esse 3 aqui que eu tenho aqui. Esse 3 aqui ele exclui os vértices adjacentes e ele mesmo. Por isso eu tiro 3. Beleza. Eu tenho também 8 vezes isso daqui. Então cada vértice ele vai fazer isso daqui 8 vezes. Por isso que eu tenho 8 vezes, ou n vezes aqui, a quantidade de diagonais n menos 3. Nesse caso seria 5. 8 vezes 5. Só para um exemplo, com n igual a 8. Acontece que eu não tenho reciprocidade. Então se eu partir de um ponto e cruzar e fazer uma diagonal, eu não posso considerar de novo voltando. Eu não posso considerar de novo voltando. Por quê? Nesse caso eu teria duplicidade de diagonais. Então eu teria contado a mesma diagonal 2 vezes, e por isso que eu divido por 2. Né? Por isso que essa fórmula divide por 2. Então, dados essas explicações que eu dei, é por isso que essa fórmula aqui, D igual a n menos 3 dividido por 2, vai definir a quantidade de diagonais que eu posso ter num polígono convexo de n maior que 3 lados. E isso daqui é um estudo muito interessante que ele é dado em análise combinatória, tá?
tem a ver com combinações, permutações e por aí vai. Vai ter um capítulo especial falando sobre análise combinatória mais para o futuro. Nós temos também que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo de n maior que 3 lados ou igual a 3 lados, ele vai ser isso daqui. A soma dos ângulos internos vai ser n menos 2, a quantidade de lados menos 2, vezes 2 vezes o ângulo reto, ou 2 ângulos retos. Ou simplesmente, como um resumo, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo vai ser dado por n menos 2, n, o número de lados, vezes 180 graus. Então, por exemplo, se eu tivesse um n igual a 5, seria um pentágono, a soma dos ângulos internos seria igual a 5 menos 2 vezes 180 graus. Tudo bem? Essa daqui seria a formulação da soma dos ângulos internos para um polígono de n igual a 5. Resultaria em 3 vezes 180 graus, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 1, 3, 4, 5, 540 graus. Portanto, a soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados seria igual a 540 graus. E nós temos também a soma dos ângulos externos de um polígono convexo de n maior que 3 ou igual a 3 lados. Tá? Seria 4 vezes os ângulos retos. E nesse caso, a soma dos ângulos externos resultaria em 360 graus. Tá? Nós conseguimos provar a soma dos ângulos tal como nós fizemos no estudo de triângulos. Né? Nós conseguimos fazer a mesma coisa, mas expandindo aqui para um número maior de lados. Né? E com isso eu termino essa nossa aula sobre polígonos, uma aula relativamente curta, mas que abrange alguns conceitos básicos e muito importantes na hora de resolver exercícios. E eu encontro vocês na próxima. Até lá.